Pronto, gente, bom dia. Então, estamos aqui com mais uma aula. Essa aula está sendo gravada para ser disponibilizada para vocês mais tarde. Conteúdo de hoje: presente perfeito, marcadores de discurso, que são as conjunções coordenativas, e compreensão textual. Temática da aula: vamos trabalhar super-heróis, super-heroes. Tá certo? Estou usando aqui o Padlet, bem massa aí para dar aula. E a capa da nossa aula inicial é a Mulher Maravilha, Wonder Woman. O primeiro filme foi muito bacana, o segundo já não foi tão legal assim. Nossos objetivos. A gente tem como objetivo da aula de hoje aprender o presente perfeito, aprender as conjunções coordenativas e aprender a compreender um texto com estratégia de leitura. Tá? Vamos revisar nossas estratégias. Eu começo a aula com vocês com um vídeo tirado de Liga da Justiça, o primeiro Liga da Justiça que foi lançado, depois teve outro que foi de 4 horas, né, do Snyder Cut, e tem umas perguntinhas logo em seguida. Bora lá? Está todo em inglês. He's not alright. Scanning us. What? Arthur, you need to relax. Your adrenaline's spiking. Because he's not alright. Oh, no. Should be down. Or short, at least. Oh, Victor? What are you doing? Victor! The armor's defense system. No. It's stronger since the interface. I can't control it. Victor, no! Victor! Kal-El, no! He's confused. He doesn't know who he is. Pet cemetery. Arthur, we need to restrain him. Kal-El, the last son of Krypton. Remember who you are. Tell me who you Please don't leave me like this. Alfred, I need to be back.
You did this. I do. You won't let me live. You won't let me die. The world needs you. Does it need you? Tell me. Do you bleed? Clark? Clark. E ele descarta assim, né, o Batman. Vou jogar fora. Então esse trecho foi extraído do primeiro Liga da Justiça. Não teve uma aceitação muito boa. Houve o segundo de 4 horas com 6 partes e é maravilhoso. Ele tá tudo em inglês e aqui no vocabulário nós vamos explorar, mas antes eu tenho 3 perguntinhas. Do you like it or not? Do you like it or not? Você gostou ou não? Have you already watched it? Você já assistiu ele? Who's your favorite character? Quem é seu personagem favorito? Alguém responda aí. Alguém já assistiu esse filme? Não, Assisti, mas eu quero assistir agora. Assista, é massa demais. É massa demais. E Aquaman também. E Mulher Maravilha primeiro. E Homem de Aço. Eu adoro a série Titãs. Eu comecei a assistir, aí parei. Eu assisto muitas coisas, aí parei. Aí está na 3ª temporada, eu acho que é. Alguma coisa assim. Teve muita crítica também com relação, por exemplo, a Estelar, a caracterização dela, né? Ok, guys. Now, I'm gonna explore with you some vocabulary related to this movie. For example, I have here, guys, some speeches. Eu tenho aqui alguns discursos, algumas falas do que eles disseram ali. Então, he's confused. Ele tá confuso. He doesn't know who he is. Ele não sabe quem ele é. Então a Mulher Maravilha fala isso. Ele tá confuso. Ele não sabe quem ele é. Confused. He doesn't know who he is. Ele não sabe quem ele é. Kal-El, remember who you are. Tell me who you are. Então, Kal-El, lembre-se quem você é. Me diga quem você é. Na hora que ela lança o chicote nela. Eu não consigo ter acesso ao chat agora. Então, lembre-se quem é você. Diga quem é você. E por último nós temos You won't let me live. Você não me deixa viver. You won't let me die. Você não me deixa morrer. É a fala que ele diz pro Batman. Pega aí pelos queixos, né, e descarta assim rapidamente. Você não me deixa viver. Você não me deixa morrer. Não deixa morrer. Para a gente entender inglês, a gente, claro, precisa de vocabulário. Existem vários materiais na internet disponíveis para estudo de vocabulário. Tá? Mas aqui eu especificamente trouxe essas palavrinhas, né, nesse contexto do filme dos super-heroes, que muita gente gosta. Eu costumo utilizar bastante também os animes e mangás. Como eu passei no início do ano aqui, e eu estou seguindo o mesmo plano daqui, aí já, né, passou. Tranquilo até aqui? Ou não? Sim. Fácil. Professor, bom também para aprender o vocabulário é assistir série, né, em inglês com a tradução. Eu gosto. Exato. Você pode pegar o áudio original, colocar em português. Pode colocar o áudio original com inglês. Pode colocar em português
com a legenda em inglês. Aí você vai fazendo os testes e ver o que é melhor para você, o que é que funciona melhor. Mas não se preocupe, se vocês assistirem só em inglês, não vai deixar de entender. Entende do mesmo jeito, pessoal. Existem outros recursos para vocês usarem, né? Então nós temos aqui Captain's Shield. Eu trouxe aqui esse textinho pequenininho sobre o escudo do capitão. Então, lendo para vocês. Speaking of Captain America, did you know that his shield was a present given to him in the comics by President Franklin Roosevelt? He has visited the captain and gave it to him to use as protection. Então, nesse pequeno trecho, eu tenho os dois conteúdos que nós vamos ver. Aqui eu destaco o presente perfeito, que é um tipo de passado misturado com presente, e aqui eu tenho essa conjunção coordenativa, que vem ligar duas frases, que significa e. Então a gente precisa estudar gramática ou estrutura no contexto, tá? Então, falando do Capitão América, você sabia que o escudo dele foi um presente dado nos quadrinhos pelo presidente Roosevelt. Ele visitou o capitão e deu para ele, né, usar como proteção. Tá certo? Então, essa é a tradução. Ele visitou o capitão e deu o escudo para ele usar como proteção. A gente tem ali, destacamos a construção has visited, que é tem visitado ou visitou. Literalmente seria tem visitado. E a gente sabe que é presente perfeito porque tem esse auxiliar has e tem esse verbo principal no particípio passado. Então, o presente perfeito, ele tem que ter essas duas coisinhas. Esse auxiliar e esse passado particípio do verbo principal. Por exemplo, vamos comparar aqui uma coisa. Eu tenho essa frase no presente, no passado simples, que vocês viram no passado. Então, ele visitou o capitão ano passado. No passado simples, eu tenho, como é passado, né, é um passado bem definido. Eu tenho que ter na frase um marcador de tempo que diga quando aconteceu. Então nós temos aqui presente simples, um tempo bem definido, e eu tenho que né, mostrar na frase quando foi que aconteceu. No caso aqui, ano passado. Tá? E o verbo principal termina em ed. E não tem nenhum has. Como pode observar. Ele visitou o capitão ano passado. Já no presente perfeito, observem que você tem o auxiliar has para essa pessoa aqui. Você tem o verbo principal com ed no final. E você não tem nenhum marcador de tempo. Por quê? Porque o presente perfeito, ele é um tipo de passado que influencia o presente, é uma mistura dos dois, e que você não sabe quando aconteceu. Aconteceu no passado, mas não é definido. Já o passado simples, ele é bem definido. Tá aqui. Então nós temos temos que distinguir entre as duas coisas. Em português, a gente traduziria como a mesma coisa, porque o presente perfeito não existe no português. Aí a tradução é a mesma coisa. Ele visitou ele ano passado. Ele visitou ele. Ele visitou ele. Ele visitou ele. Só que em inglês, a estrutura muda. Compreendido ou não? Tranquilo? Sim. Ó, do lado aqui eu coloquei um link do YouTube para vocês acessarem e verem mais profundamente, não para reverem esse conteúdo. Aqui eu tenho a explicação do conteúdo. Tá bom? Então bora aqui. Presente perfeito diz respeito a uma ação no passado, que tem reflexos no presente. Não sabemos quando a ação aconteceu de fato. Então, presente perfeito a gente não sabe quando aconteceu. Ah, eu visitei você. Quando? Ah, eu falei com ele. Quando? Né?
Não é importante o tempo, é importante a ação. Então, no presente perfeito, eu não tenho esses marcadores de tempo. Eu não tenho yesterday, que é ontem. Eu não tenho the day before yesterday, que é anteontem. Eu não tenho mês passado, que é last month. Eu não tenho ano passado, que é last year. Eu não tenho nada disso. Eu não digo quando aconteceu. Formas. Existem as formas, né? Então, mas eu preciso falar sobre esse auxiliar. Para essas pessoas aqui, eu, você, nós e eles, eu uso o auxiliar have. Para essas pessoas, ele, ela, ele ou ela, coisas e animais, eu uso has. Tá certo? Então tem esses dois auxiliares conjugados. Então, a gente começa pela interrogação, que é a pergunta. E quando a gente pergunta, a gente pode responder afirmando ou então negando. Então, eu tenho a pergunta, depois da pergunta eu dou a resposta, que pode ser afirmativa ou negativa. Então, como é que eu faço a pergunta? Eu coloco o auxiliar no início, aqui no caso have, porque o sujeito é you. Depois eu coloco o verbo principal, que é no particípio passado. Aí tem uma tabelinha no final dos livros mostrando o passado particípio de cada verbo. E eu tenho o resto da frase. Então, have you seen the movie Justice League? Você viu o filme Liga da Justiça? Tá bom? Eu usei o have, porque aqui o sujeito é you. Agora abaixo, eu usei o has no início, porque o sujeito é he. Has he seen the movie Justice League? Ele viu o filme Liga da Justiça? Então, observem. Tá? Então, para fazer a pergunta, coloca o auxiliar no início, dependendo do sujeito, coloca a interrogação no final e coloca a entonação. Você viu o filme? Ele viu o filme? Depois de feita a pergunta, o que é que eu faço? Eu respondo, né? Óbvio. Então, eu posso afirmar, no caso, ou posso negar. Na afirmação, como é que eu faço? Sujeito no início, auxiliar agora vem para depois do sujeito, o verbo principal continua na mesma posição e o resto da frase. Percebem? Eu desloquei o verbo auxiliar. O verbo auxiliar na pergunta estava no início, na afirmação foi para depois do sujeito. I have seen the movie. Se eu perguntei com you, eu vou responder com I. Se eu perguntei com você, você responde com eu. Né? Então, eu vi o filme. Aí a outra pergunta que era, ele viu o filme? A resposta seria com ele mesmo. Ele viu o filme. He has seen the movie. Aí eu desloquei o auxiliar para depois do sujeito. Afinal, é uma afirmação, né? Como é que eu faço a negação? Simples também. Muito simples. Eu só vou colocar isso aqui depois do have. Você pega a afirmação, para criar a negação, só coloca o not depois do auxiliar. Então, I have not, ou você pode abreviar e criar haven't seen the movie yet. Então, eu não vi o filme ainda. Yet, ainda. Aí, com outro exemplo, a mesma coisa. Coloca o not depois do auxiliar. He had not, ou hasn't, seen the movie yet. Tranquilo ou não? Fácil? Gente, alguém? Eu entendi, professor. Pois é, Não um dos achei conteúdos muito mais complicado ainda não. é um dos conteúdos momento. mais difíceis da língua inglesa. Eu estou simplificando muito, tá bom? Ó, eu tenho essa tabelinha agora do próximo conteúdo, que são as conjunções coordenativas. Isso aqui é para vocês darem uma olhada, tá bom? É em português, mas em inglês é a mesma correspondência. Você tem as aditivas que somam, adversativas que dão contraste, alternativas para escolher entre uma coisa e outra, conclusivas, você dá uma conclusão, né? É aquilo e pronto. Explicativas, você vai dar um motivo para determinada coisa. Como é que a gente vê em inglês? Aqui um vídeo para vocês revisarem.
E vamos ver essas conjunções. Então, essas conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas, o que é que elas são? Todo mundo fica tremendo já quando vê um negócio de gramática. Com a conjunção, a palavrinha que vai ligar duas frases. Hoje a gente chama de marcador de discurso, mas é isso, ela vai ligar frases. Elas são coordenativas porque elas não têm uma dependência, elas ligam frases, mas essas frases elas não são dependentes em sentidos uma da outra, elas são independentes. Elas são ligadas por essas conjunções para que a frase fique mais fluida, mas se você separar elas, elas vão ter sentido. As conjunções subordinativas, elas não existem separadas. Elas dependem uma da outra. As coordenativas não. Elas estão ali apenas para dar um certo sentido, mas que elas existem independentemente. Vamos ver aqui. Eu tenho a conjunção and, que significa e. Exemplo. The bus stopped and I get off. O ônibus parou. E eu desci. Então esse e vem somar, juntar duas frases. Mas que essas frases são independentes. Então aqui é aditiva. Adversativa, que dá o contraste. But, mais. I waved to him. Eu acenei para ele. But he didn't see me. Mas ele não me viu. Eu acenei, mas ele não me viu. São duas coisas contrárias. Porque assinar espera-se que a pessoa vá ver, né? Alternativa. Or, ou uma coisa, ou outra. Is Sue coming? Or is she staying overnight? A Sue está indo embora? Ou ela vai ficar à noite, vai passar a noite. Então tem essa escolha. For, pois. Isso aqui é explicativa. Vera went to bed early, for she was very tired. Então a Vera foi para a cama cedo. Por isso, ou pois, ela estava cansada. E por último, nós temos o so, que é portanto. The restaurant was closed, so we had to eat somewhere else. O restaurante estava fechado. Então portanto, né, nós tivemos que comer em algum lugar, outro lugar. É isso. Fácil ou difícil? Vou supor que entenderam. E por último, essa questão de Enem para vocês. Então, na questão de Enem, já vai fazendo o truque. Vê o comando, depois vê os itens e vê o texto, para ganhar tempo. Então, no Cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que? Então, nós temos aqui uma situação em que a sociedade exige do adolescente alguma coisa. O quê? Que ele se aposente prematuramente, que ele amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente, ouça atentamente. Então, agora você vai no texto. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia para ser um rapaz grande. When I was 10, they told me I should be more mature. Quando eu tinha 10, eles diziam que eu deveria ser mais maduro. Now, they say it's time to start acting like an adult. Agora, eles dizem que é hora de eu começar a agir como um adulto. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Nessa taxa, eu vou estar elegível para aposentadoria antes de eu terminar o ensino médio. High school, ensino médio. Então, qual é a crítica aqui? De acordo com essas... A letra B, amadureça precocemente. Exato, amadureça precocemente. Então, a sociedade cobra que em determinadas épocas a pessoa fique mais madura. Aí faz uma crítica. Se for assim, eu vou me aposentar antes de terminar o ensino médio.
Aí faz aí tem um efeito de humor aqui também. Tá? Está certíssimo. Então é isso, gente. Vocês explorem o material, vejam os vídeos. Agradeço a atenção de vocês. Dúvida vocês podem tirar agora.